capítulo 16. Eu só vou ler um versículo da palavra do Senhor. 1 Samuel, hoje eu não vou falar rápido, até porque eu tenho tempo, para que o pessoal entenda. Amém? Amém. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 16. A palavra do Eterno diz assim: quem não achou, deixe que eu acompanhe, que você acompanhe a leitura. Amém? Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 1, que diz assim a palavra do nosso Deus: disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Até aí. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pela tua palavra. A tua palavra é santa e a tua palavra é fiel. Por isso, meu Deus, fala conosco nesta manhã. Meu Deus, usa a minha vida, Pai, para ministrar a tua santa palavra com grande responsabilidade, com grande temor e tremor na tua presença. Meu Deus, em nome de Jesus, desde já, que caia por terra a minha carne, meu eu, e eu fale aquilo que tu queiras. Usa a minha vida, Senhor, para ministrar a tua palavra aos teus filhos e filhas, e ministra a minha vida através da mesma. Fala conosco, porque em tudo nós te daremos toda a honra e toda a glória, no nome santo de Jesus Cristo, e o teu povo que te ama diz amém, e amém, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Não senta agora não, fica de pé, levante as suas mãos, e nós vamos adorar o Senhor, vamos chamar a presença dele, porque a Bíblia diz em João 15, que sem mim o Senhor disse nada podemos fazer, e nós vamos chamar a presença do Senhor. E há uma música, um coro que diz assim, é a música de Armando Filho, e ele canta assim: Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar com a tua direção. Ó, vem, ó Santo Espírito, teus passos
o chamado. Cutuca o irmão que está do teu lado, diga, o teu chamado. O teu chamado É mais importante que a tua própria vida. Amém? Amém. Eu li só um versículo dessa palavra de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. A Bíblia diz que Deus ele já tinha rejeitado Saul para que não reinasse mais sobre Israel. Por quê? Porque primeiro, Saul ele queria a glória para ele. Segundo, Saul queria ser mais do que Deus. Terceiro, Saul se rebela contra Deus. Quarto, Saul ele rejeitou o caminho da obediência. E essas quatro coisas, quatro pilares satânicos, ele destrói qualquer ministério, qualquer vida espiritual, qualquer vida, querido, matrimonial, porque Saul ele destruiu a ele e a sua descendência. E a Bíblia fala que o Senhor chama o profeta Samuel e fala para ele: até quando tu terás pena de Saul? Aquele que se rebela contra Deus não é para você ter pena, porque aquele que poupa lobo sacrifica ovelha. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Aquele que poupa lobo sacrifica ovelha. E Samuel era um homem de Deus, mas só que o coração de Samuel, como a Bíblia diz lá em Jeremias, que enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. Mas o coração de Samuel estava enganado, estava morto, estava amolecido por causa dos pecados de Saul, que ele estava tão cego a ponto de ter pena de um homem desse. E ali Deus fala com Samuel e fala: olha, vai à casa de Jessé o belemita, vai até Belém de Judá, e lá me provi de um rei. Eu escolhi o rei. Diga: o Senhor me escolheu. O Senhor me escolheu. Deus não estava chamando Davi para um cargo aonde ele fosse notado. Deus estava chamando Davi para um ministério. O reinado de Davi não era um cargo, era um ministério para Deus. A tua vida é um ministério para Deus. O teu ministério é um ministério para Deus. Tudo que quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer tipo de coisa, façamos para a glória do Senhor. E havia esse temor em Samuel, porque além de ele ter o coração derramado por Saul, ele ainda temia Saul. Mas quando Deus ele manda, ele garante. Diga: vai ter coisas na minha vida que eu preciso arrumar. O meu coração não vai amolecer. O Espírito de Deus é que vai me guiar. Amém? Você não vai ser guiado pelo teu coração e nem pelas tuas emoções. Você vai ser guiado pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo vai te guiar. E Deus manda Samuel lá. E manda Samuel para ungir um rei. Samuel ele não sabia, ele sabia o endereço, ele sabia a casa, ele sabia o pai do rei, mas ele não sabia quem era o rei. E quando Deus ele manda, quem escolhe é ele, não é o homem. Deus não tem compromisso com a carne do homem. Deus tem compromisso com a palavra dele. Então está na hora da igreja entender
vá bem na terra. Amém? E ali ele vai, escolhe, e ele vai para ungir um rei. Amém? Como Deus escolhe um rei? Como do meu chamado ele se concretiza? Em primeiro lugar, é Deus que te escolhe. A Bíblia diz que antes que nós escolhêssemos a Cristo, Ele já nos escolheu a nós. Deus, Ele te escolhe. Abra suas Bíblias, lá em 1 Samuel 16, versículo 1. A Bíblia diz aqui já no final: enviar-te-ei à casa de Jessé, o Belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Deus, Ele não te escolhe pela tua capacidade. Deus te escolhe segundo a vontade absoluta dele. Deus, Ele te escolhe. Deus te escolhe contrariando toda a expectativa humana. Muitos de vocês aqui, as pessoas olhavam e diziam: vocês não vão ser nada. Quem já recebeu essa palavra maligna aqui, levanta a mão. Quem está repreendido em nome de Jesus, você não recebeu. Se recebeu, está quebrado hoje em nome de Jesus. Mas quem já ouviu essa palavra, você nunca vai ser nada, levanta a mão. Amém? Mas só que Deus te escolheu. O homem diz que você não vai ser nada, mas o Senhor diz: eu me provi de você. Deus, Ele não está nem aí com o que disseram. Deus não está nem aí com o que os homens falaram e com o que o diabo do inferno está dizendo. Deus está dizendo: você é meu, você é meu filho, eu te gerei, eu te criei, e ninguém vai tirar o propósito que eu estabeleci na tua vida. A luta não pode te dizer quem você é. O que você está passando na tua casa não pode te dizer quem você é. Amém? Porque Deus, Ele te escolheu. Em nome de Jesus, você é escolhido. Amém. Você foi chamado e escolhido. Amém, Jesus. Então, querido, levanta os teus olhos para os montes, porque o teu socorro virá, e Ele vem dos céus e da terra. Deus que escolheu, Ele vai cumprir o que Ele falou. Em segundo lugar, aleluia, Deus, Ele não tem parte com o preguiçoso, Ele escolhe os ocupados. Quem é ocupado aqui, levanta a mão. Amém. Aleluia. 1 Samuel, versículo 16, capítulo 16, versículo 11, diz assim: perguntou Samuel a Jessé: acabaram os teus filhos? E ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está fazendo o que, igreja? Dormindo dentro do quarto, acordando meio-dia, procurando se tem café da manhã na hora do almoço. Está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa até sem que ele venha. Deus, Ele não tem parte com o preguiçoso. Quem é ocupado aqui, levanta a mão. Deus quer você, querido. Deus, Ele chama os ocupados. Porque aquele que tem responsabilidade com a sua ocupação, ele vai ter responsabilidade com Deus. Verdade. Aquele que tem responsabilidade com sua casa, ele tem responsabilidade com Deus. É por isso que Timóteo fala que aquele que não sabe governar, o apóstolo Paulo fala a Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo 3, que aquele que não sabe governar bem a sua casa, ele pode governar as coisas de Deus. Porque aquele que não tem, querido, responsabilidade, Deus não chama. Deus não tem parte com o preguiçoso. Chega lá, Samuel na casa de Jessé, está Eliabe, Aminadab, Samar e os outros 7. Está todo mundo lá. Todo mundo lá tirando onda de guerreiro, não fazia nada, preguiçoso.
onda disso, tirando onda daquilo. Deus, Ele não escolhe preguiçoso não, querido. Preguiçoso, ele não tem parte na obra de Deus não. Tem gente que diz, olha, Deus vai me chamar, eu vou viver da obra, nada contra. Quer viver da obra, irmão? O ócio do talento é Deus. Né, ócio? Quer viver da obra, vive da obra, né? O homem vive da obra, é empreiteiro. Ah, eu quero viver da obra. O homem não estuda, o homem não trabalha e quer viver da obra. Deus não tem parte com preguiçoso não, querido. Deus tem parte com aquele, quando Ele chama, eles estão ocupados. Porque Davi estava ocupado. Quando Samuel perguntou a Jessé, os teus filhos acabaram? Ele falou, tem umas moças. Mas o mais moço não está aqui, está onde? Ele está trabalhando. Deus me chamou para o pastorado, eu estava trabalhando ocupado. Quando eu assumi a minha primeira igreja, eu assumi no dia 3 de dezembro, no dia 18 de dezembro, eu estava assinando um contrato com a prefeitura. Porque as pessoas, elas querem viver de preguiça. Obra de Deus não é título não, querido, obra de Deus é trabalho. Deus não escolheu Davi para ser rei de título. Deus escolheu Davi para ser rei e botar a mão na obra, na massa. E a igreja, ela precisa trabalhar. A igreja tem que ter responsabilidade no altar. Estava fazendo reunião com os diáconos da igreja e estava dizendo, esse ano o mais um vai acontecer, não foi, diáconos? Vai acontecer em nome de Jesus. A gente vai trazer, quantas pessoas tem aqui na igreja hoje? Se a gente trouxer mais um, não vai ter cadeiras para ficar aqui vazia. Porque Deus não te chamou para ficar sentado no banco. Deus te chamou para uma obra. Deus não te chamou, querido, para você sair daqui da igreja e dizer, Deus vai me abençoar, porque o pastor liberou uma palavra e você foi trabalhar para que isso aconteça. Igreja, a igreja precisa, querido, se levantar, porque Deus não trabalha com preguiçoso. Deus não trabalha com preguiçoso. Tem homem, querido, tem mulher por aí, melhor dizendo, que é mais homem do que muito homem que eu conheço. Tem mulher que acorda às 5 horas da manhã, tem mulher que vai para comer a barreira, comprar roupa, aí compra e diz que ela coxa original, mas vai vender. Eu estava com a pastora no shopping, eu fui ver a camisa da Lacoste, estava 200 e poucos reais. Eu comprei uma, foi 25. E me disseram que era original. Mas só que tem mulher que vai, como diz o pessoal aí fora, na correria. E tem homem dormindo dentro de casa. Eu desse trabalho, eu não trabalho não, porque eu sou muito importante para esse trabalho. A Bíblia diz para a gente não desprezar os humildes começos. O pastor Gilberto já foi vendedor de yakisoba, já foi vendedor de trufa, já foi vendedor de tapioca, já foi vendedor de tanta coisa. E tem uma coisa, eu não vivo da obra não, querido, porque eu trabalho. O corpo diaconal sabe que eu não recebo um centavo daqui, a não ser a gasolina. Aí eu vou viver disso, eu vou viver daquilo. Querido, você vai viver do suor do teu rosto, que é a palavra. Você vai viver da obra, você vai viver do suor do teu rosto, do teu trabalho. Que história é essa? Vai para a igreja, eu vou pregar, eu vou ter que cobrar. Querido, não mercantilize evangelho não. Se alguém lhe cobrar alguma coisa, oferta, se a igreja te der, dá uma coisa, você cobrar é outra. Se alguém você chamar para a sua casa, alguém cobrar, ele cobrar no chão e não, que ele é mercenário. Ele não é de Deus. Se alguém der uma oferta é uma coisa, mas eu estipular preço para pregar. Hoje eu vou estar no final de um aniversário pregando, de uma igreja. Pergunte quando eu cobrei nada, porque a Bíblia diz que dá de graça eu recebi, de graça eu tenho que dar. Para com esse negócio de estar explorando o povo, porque é preguiçoso, ele explora o povo. Davi, ele não explorou o povo, mas os irmãos dele iam explorar. Está na hora da igreja se levantar e saber que Deus
lugar, Deus, Ele te treina. Quando Deus Ele te chama, Ele te treina. Amém? 1 Samuel, capítulo 17, de uma página, versículo 34, diz assim. Amém? Está dando para entender, gente? O pastor está falando rápido, não, né? Amém. Está gritando? Amém. Glória a Deus. Fica aí os termômetros. É para não gritar. Amém? Vou ficar para agora com o termômetro. Versículo 34 diz assim, de 1 Samuel 17. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Teu servo matou tanto o leão como o urso. Este circunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército de Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Aleluia. Deus Ele te treina. Deus Ele está te treinando. Saul ele era rei preguiçoso. Foi chamado, até se escondeu para não ser rei. Quando a primeira dificuldade apareceu, ele ficou com medo que era Golias. Ali ele chama Davi, Davi disse: eu vou enfrentar. E Saul olha para ele e disse: olha, você é uma criança. E esse homem, além de ser um gigante, ele é guerreiro desde a sua mocidade. Aí Davi disse: olha, Deus me treinou, Saul. Você estava pensando que eu estava lá brincando de apacentar ovelhas? Eu estava lá apacentando, e aí veio um leão e um urso, e tomou um cordeiro do rebanho, e eu fui lá após ele e livrei o cordeiro da mão do leão e do urso. Imagine, leão e urso, uma pessoa brigar com esses dois, não é brincadeira não. E ele disse: olha, eu não dei, depois que eu tirei o cordeiro da boca do leão, ele voltou e veio e se levantou contra mim agora para me matar. Ele queria matar o cordeiro, não se contentou, porque o diabo faz isso. Ele não se contenta em destruir aquilo que é teu, ele volta para destruir você. Ele falou: agora ele se levantou contra mim. E eu peguei ele pela barba e o feri e o matei. Eu matei o leão e o urso, agora eu vou matar esse filisteu. Assim como Deus me livrou do leão e do urso, Ele vai me livrar desse filisteu. Posso ouvir aleluia? Amém. Aí vem para nossas vidas no dia de hoje. Essa luta que você está enfrentando na tua casa é Deus te treinando. Essa luta que você está vivendo na tua vida é Deus te treinando. Ele vai fazer você vencer essa luta, porque quando vier a próxima, você já está catedrático. Aleluia. Você já está expert no assunto de luta. Os guerreiros não tinham essa habilidade porque não sabia. Ele falou: já matei um leão. Alguém aqui já matou? Não. Eu já matei um urso. Alguém aqui já matou? Não. Agora, querido, tem um filisteu, né? Alguém aqui vai matar? Não. É eu que vou. Querido, só vence luta quem já está trabalhado nela, forjado nela. É por isso que Deus ele fala que ele prova o crente como ouro no fogo. Porque crente provado como ouro no fogo, ele se torna querido, resistente. Amém. Então na tua luta Deus está te treinando. Amém. Quem está chorando por causa de luta, que levanta a mão. Está chorando, né, querido? Chore por causa da luta, mas não desista de vencê-la. Chorar é normal. O anormal é desistir. Se Davi desiste do cordeiro e desiste, corre do leão e do urso, ele era mais um frouxo no exército de Israel a correr de Golias. Mas como ele matou o leão, matou o urso, ele falou: agora eu vou com coragem.
coisa, quem aqui já teve lutas aqui, levanta a mão. Quem já teve vitória? Amém? Eu vou perguntar aqui a uma pessoa. Já conhece, Ana Rita? Você teve 2 cânceres, não foi? 2. Agressivos. E eu acompanhei. 2 cânceres. Uma gripe te derruba. Sabe por quê? Porque câncer é pior do que gripe. Então você sabe vencer a gripe. Que é uma gripe. Porque eu já venci o câncer. Ah, mas veio uma calúnia. Ah, querido, eu já passei fome e já venci a fome. Então calúnia eu tiro de letra. Porque você já está treinado. E às vezes o crente ele não quer passar por luta. Porque a luta que Deus permite para a minha vida e para a sua é para treinamento, não é para morte. Deus, a Bíblia diz que quando Deus chama Moisés, que a sarça está ardendo, ele estava ocupado, não estava? Tomando conta das ovelhas de Jetro, o seu sogro. Não foi isso? Aí Deus chama ele. Aí Deus falou, você já tem a diplomacia do Egito, eu me deixei lá para você treinar. Você já tem conhecimento de guerra do Egito, eu lhe treinei. Agora eu estou lhe treinando com uma facilidade que eu vou te libertar o meu povo. Eu vou lhe usar. Mandarão. Arão não conhece o que é isso, Abraão não conhece escravo. Eles conhecem escravatura. Você não. Você conhece liberdade e conhece uma facilidade. Na tua luta, Deus permite uma luta para você para te treinar. Deus ele não vai te matar na luta. Deus ele vai lhe treinar para lhe colocar em lugares altos. Deus ele não permite uma luta, não tem esse crente que passa por uma luta e sai todo acabado e murmurando contra Deus. Porque a Bíblia diz que Ele é o que nos guarda. Ele é a sombra à nossa direita. O sol não nos molestará de dia nem à noite de hoje. Ele guardará a nossa alma. Ele guardará a nossa entrada e a nossa saída. Desde agora e para sempre. Ele vai guardar a tua entrada na luta e Ele vai guardar a tua saída. Oh, aleluia. 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 Quem está passando por luta aqui? Levanta a mão para ver. Aleluia. Você vai entrar quando você chegar na tua casa, cantando assim. Quando eu cheguei aqui, quando eu cheguei aqui, no meio da minha luta ele passeava. Quando eu cheguei aqui, o Senhor estava. Pastor, estou no deserto. Deus me abandonou. Não, olhe para cima, porque de longe não é coluna de fogo. E não de dia. Tem uma nuvem que vai te proteger. Querido, a Bíblia diz que o povo no deserto, as roupas não rasgavam, a sandália aquecia conforme o pé. Eles estavam onde? No teu deserto. Você não vai andar rasgado, sujo, nem humilhado, porque Deus vai fazer você reinar no deserto. Amém? Aleluia. E em quarto lugar, Deus não se importa com o que as pessoas dizem. Ele te escolheu. Amém? 1 Samuel, capítulo 16. Desculpa, capítulo 17. Versículo 26. Diz assim: Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: Que farão aquele homem que feriste a este filisteu, e tirar a fronte de sobre Israel? Quem é, pois, esse circunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho,
falar aqueles homens, acendeu-se a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixar aquelas poucas ovelhas do deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: o que foi que eu fiz agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa que o povo lhe tornou a responder como antes. A Bíblia diz que Davi estava perguntando o que estava acontecendo. Davi, ele queria fazer a obra, ele queria tirar a vergonha, a afronta de sobre Israel. E aí, ouvindo o irmão dele, acendeu-se a ira contra Davi. Às vezes que ele está fazendo a obra da igreja, está orando pelas pessoas, e quando você chega dentro de sua casa, a bomba está estourada. Nem chiando ela está mais. Não é? Está estourada, mas eu estou fazendo a obra. Agora que o pastor, ele me colocou aqui, me colocou em um patamar maravilhoso. Deus tocou no coração do pastor, e o pastor me colocou em um carro bom. Porque eu fui lá pedir a pastor nada, ele que me colocou. É isso? Nunca me pediu ao pastor nada, ele me colocou. E quando eu fui feliz porque Deus me colocou, sabendo da responsabilidade, eu chego na minha casa está terrível. Sabe por quê, querido? Muitas vezes o diabo usa a sua própria família. Deus usou, ou o diabo usou, o próprio irmão mais velho de Davi. E às vezes você quer fazer a obra, e gente da tua família está querendo acabar com aquilo que Deus já colocou em você. Mas Deus não está importando, Deus não está se importando com o que ele abre e diga. O tu, meu irmão, não está do teu lado, diga: Deus não está se importando com o que ele abre. Diga, meu irmão, eu não sei quem é teu, ele abre. Mas eu sei uma coisa: existe um Deus, e ele te chamou, e ele não vai te abandonar. Porque se ele chama, ele garante. Amém? Sabe o que foi que Davi disse? Quando Davi ele veio a fronta, ele falou: o que foi que eu fiz? Eu só fiz uma pergunta. E Davi falou: de carnal já não sei. Eu vou me afastar dele, vai procurar outro. Davi se afastou dele. Irmão, se afaste daquele que não vai trazer benefício para o reino. Não se afaste, não queira conversa, porque só tem gente para criticar, tem um monte, para abençoar não tem ninguém. No dia da tua luta, ninguém abençoa. Quem abençoa é Deus. Mas na hora da crítica, vai fazer igual a Jó. Os próprios amigos de Jó estão lá de lutar para acusar Jó. E sabe o que foi que ele abre disso? Eu pensei sua presunção e vi que você, primeiro ele disse: aquela ovelha ficou como? Foi a mãe dele que mandou Davi para lá. Ele pega e faz isso. Eu estou conhecendo sua presunção e que você vai ver a guerra aqui. Ele queria botar Israel contra Davi. O diabo, ele quer botar as pessoas contra você. E tem umas línguas demoníacas que quando a pessoa está fazendo a obra, como ele calúnia. Sabe o que foi que ele fez? Caluniou Davi. Davi foi caluniado. Davi, eu não fiz nada. Eu não fiz uma pergunta. Eu não estou dizendo que eu sou nada, que eu sou melhor do que ninguém. E aí veio, sabe por quê? Porque ele estava com inveja, porque a hora da unção não caiu na cabeça dele, caiu na cabeça de Davi. E tem muita gente que tem inveja. Eu vou lhe dizer uma coisa: se afaste de invejoso. Invejoso? Ah, pastor, invejoso, eu vou ficar preocupado com invejoso. Não se preocupe não, que invejoso é combustível para você crescer. Sabe o que foi que Davi fez? Ele não parou. Se fosse outro, ai meu Deus, meu irmão está me botando, está botando todo mundo contra mim. Meu sangue, Jesus, mas meu sangue fez isso, minha família fez isso. Davi estava me importando com isso. Davi falou: eu sou ungido, e porque eu fui ungido por Deus, eu vou cumprir
preocupado com o que as pessoas pensam. Deus não está preocupado com o que a tua casa pensa de você. Deus está preocupado com aquilo que é a vontade dele. E Davi não estava preocupado com o Eliabe. Ele estava preocupado com aquilo que Deus chamou ele. Igreja, esteja preocupado com a vontade de Deus. A Bíblia diz que é melhor servir a Deus e não ao outro. Está na hora da igreja parar de se importar com muita coisa que os outros estão colocando como jugo. Está na hora da igreja parar de se importar. Porque Davi, ele vivia debaixo de uma visão de máscara. Crente aliado, anda com máscara, finge que é crente, mas não é. Porque os próprios frutos dele são frutos podres. Crente aliado, ele produz frutos podres. Mas crente Davi, ele produz frutos maravilhosos para Deus. Aleluia! Aleluia! Você é um crente como Davi. Vai fazer a vontade do Senhor. Amém, Jesus. E em que lugar Deus te chama para você fazer a vontade dele. Amém. Diga, Deus me chama. Não por causa de carros. Não por causa de palco. Não para ser tocado. Deus me chama para fazer a vontade dele. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos 13. Se você não achou, deixa que eu leio. 13, versículo 22, diz assim: e tendo tirado a este, levantou-o o rei Davi, do qual também dando testemunho disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu não sou pastor para fazer a minha vontade, é para fazer a vontade de Deus. A igreja está aqui e a gente toma decisões, não é baseado naquilo que a gente acha, é naquilo que Deus já falou e que deve ser feito. E para ser feita a coisa, vai ter que sacudir a videira. A figueira vai ter que balançar, porque Deus, ele quer balançar. Porque a vontade de Deus é que se cumpra Salmo capítulo 1. O ímpio não permanecerá na congregação do justo. Então Davi, ele fez a vontade de Deus e não do homem. A gente não toma decisão conforme o que a gente acha. A gente toma decisão para o que é melhor para a obra de Deus. Não é o que é melhor para mim, pastor. Não é o que é melhor para mim, pastora. A gente vai estar colocando a campanha na grade. Quem vai estar colocando a grade aqui para ter culto de mulheres. A pastora podia ficar em casa de tarde, mas ela vai vir para cá, porque não é a vontade dela, foi Deus que mandou ela vir. Deus, eu não faço a minha vontade, porque eu estou em Gálatas 2:20. Versículo 19 diz: estou crucificado com ele vivo. Versículo 20: mas não vivo eu, Cristo vive em mim, e a vida que eu levo na carne, vive em função do Filho de Deus que me amou e as primeiras que me entregou. A igreja tem que fazer a vontade de Deus, não maquiar que está fazendo a vontade de Deus, não mascarar que é a vontade de Deus. Querido, ninguém pode dar face de Deus. Jacó, ele enganou a Isaac, porque Isaac já estava velho e velho. Mas quando ele chega no val de Jaboque, ele encontra com um anjo de Deus. E ali, quando ele está lutando com o anjo de Deus, já está amanhecendo o dia, ele diz: é bem a alva, eu preciso subir. E ele disse: eu não vou, e só tenho quando me abençoar. E como é seu nome, seu nome? Aí ele não podia dizer que era Esaú, porque a face de Deus estava olhando para ele. Você não pode se esconder da face de Deus. E tem muita gente se escondendo atrás de uma máscara de crente. Tem muita gente se escondendo dizendo que é crente,
mas não é Noadia. É a profeta Noadia. Tem muita gente, como o apóstolo João fala em Apocalipse, capítulo 3, para a igreja de Filadélfia, tem muita gente que diz ser judeu, mas não são, mas vem que são da sinagoga de Satanás. Cuidado, quando você, querido, está bancando de crente e não é, está brincando de crente que não é, Deus não se zomba, de Deus não se zomba. Tudo que o homem planta, ele colhe. Não brinque de chamado, não queira ser aquilo que Deus não te chamou. Deus, Ele chama pastores, não é para ser popstar em televisão. Deus chama pastor para fazer a obra dele. Deus chama diácono para fazer a obra dele. Mas eu sou levita, pastor, e levita eu só sei cantar. Então você precisa saber o que é o ministério levítico, porque vocês não entenderam. Porque o ministério levítico arrumava a arca, arrumava o templo, era eles que faziam a faxina, mas só que agora virou os levitas cósmicos. Até porque eu não vejo motivo para se chamar de levita, porque vocês nasceram na tribo de Levi. Então, eu gosto de chamar os músicos de adoradores. Eu não gosto de chamar de levita, eu gosto de chamar de adoradores. E o adorador, ele não tem máscara. Porque Jesus, ele manda a mulher chamar o marido, não é? A mulher samaritana, ela disse: eu não tenho marido. Ele disse: é que bem, porque eu já teve sim, esse daí não deu. Aí depois que ele fala isso, que ela começa a se derramar, ele fala da adoração. Sabe por quê, querido? Porque a adoração não é máscara. A adoração não é eu vir para frente para me mostrar. A adoração não é vir para frente para que todo mundo aplauda ou venha e queira me chamar mais igreja. Não. A adoração é fazer toda a vontade daquele que eu quero. Glória a Deus. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Então, a adoração é totalmente diferente. A adoração, Davi era adorador, não era porque Davi cantava harpa, é porque Davi fazia a vontade do Senhor. Fazer a vontade do Senhor é adoração. Pregação não é adoração se eu não fizer a vontade. Canto, música não é adoração se eu não fizer a vontade. Deus te chama para fazer a vontade dele. Amém? Amém. Querido, igreja não é parque de diversão. Igreja não é lugar aonde eu sou turista. Igreja é lugar de adoração. Amém, igreja? Amém. Adoração. Compromisso. Porque aquele que põe a mão no arado, ele não pode voltar atrás. Davi tinha problema. Quem está passando por luta aqui, levanta a mão. Davi tinha mais luta do que você. Não pense que a vida de Davi foi fácil, não. Davi tinha mais lutas. Davi, ele teve muitas lutas, mas ele não abandonou o chamado dele. Diga, por tudo que irmão, diga: meu irmão, Meu irmão, passe por que passar, passe o que passar, passe pelo fogo, passe pela multidão das águas, passe pelo deserto, mas não deixe o teu chamado. Porque aquele que colocou na tua vida, ele está esperando que você cumpra cabalmente o teu chamado. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. E quando o chamado nos traz, em primeiro lugar, paciência. Amém? Davi teve paciência. Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Davi, para ele chegar no reinado, sabe quantas vezes Davi foi ungido? Alguém sabe quantas vezes?
Paciência. Às vezes a pessoa ela quer, recebe uma palavra, e o irmão Raimundo estava dizendo o seguinte: a profecia ela vai se cumprir, mas o profeta só é carteiro. Amém, igreja? Amém. O profeta só é um carteiro. Ele entrega a mensagem de quem enviou. Agora, quem vai cumprir é quem prometeu. O profeta não me prometeu nada. Quem me prometeu foi Jesus. Amém? Então, eu preciso esperar com paciência dele, porque ele é que vai garantir o meu futuro. Amém, igreja? Ele teve paciência, ele foi ungido 3 vezes. Por que ele foi ungido 3 vezes? Porque Saul estava querendo matar ele. Chegando lá, algumas tribos, depois que ele foi ungido, Saul queria matar. Ele foi o primeiro. Saul ainda era rei. Ele foi ungido por Samuel. Saul queria matar. E ele não podia matar Saul. Não podia mais essa. Ele não podia se defender. Ele não podia. Depois que Saul morre, ele é ungido em Hebrom, porque algumas tribos tinham rejeitado Davi como rei. E ele era rei ungido. Paciência. Depois de alguns anos, ele foi ser ungido rei sobre todo Israel. E às vezes o crente ele quer receber a profecia hoje para se cumprir amanhã. Se não for hoje mesmo. Mas só que não é do teu jeito, não, querido. Não adianta espernear, não adianta gritar, e se murmurar ainda vai demorar. E ainda vou dizer uma coisa para você: espere com paciência e adorando, porque se murmurar vai habilitar o destruidor. Então espere cantando, porque Deus, Ele vai testar a tua paciência. E vai saber se você é paciente na luta. E vai ver se você é paciente nessa luta. Então, está demorando. Deixa Deus trabalhar. Amém? Em nome de Jesus. Em segundo lugar, ele traz perseverança. Resistência. Eu preciso perseverar. Amém? Perseverar. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 22. 1 Samuel 22. Samuel, capítulo 22. Amém? Versículo 1 diz assim: Davi se retirou dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a sua casa do pai, desceram ali para ter com ele, e ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam perto, e todo homem endividado, e todos amargurados de espírito, e ele se fez chefe, e era com ele os 400 homens. Perseverança. Um homem que era rei estava na caverna de Adulão. E às vezes ele tem que sair de cena. Às vezes Deus faz a gente sair de cena. Sabe para quê? Para ver se a gente é perseverante ou não. Deus vai começar a quebrar o orgulho de muita gente dentro da igreja. Deus vai começar a quebrar a pompa de muita gente dentro da igreja, até deixando humilde. Deus vai começar a passar a lixa de Jeová para lapidar muita gente. Sabe para quê? Para a pessoa ter perseverança. E às vezes o cerco aperta, mas eu vou dizer, eu vou continuar com Deus. Eu vou perseverar em crer. Eu vou perseverar em andar. Eu vou perseverar em fazer a obra dele. Eu vou perseverar. Porque é fácil ele ter tudo. Eu vejo quando a coisa aperta. Se o mesmo cântico vai ser para Deus. Deus, Ele quer que você persevere. Deus, Ele quer que você persevere. Deus, Ele quer que você persevere. A sua promessa vem. Deus prometeu a Moisés que o povo entrar na terra de manda leite e mel, mas antes tem um deserto. E eu preciso perseverar no deserto. Davi perseverou. Davi, ele não foi ungido num dia e no outro ele estava no trono, não. Ele
Eu não posso desistir da igreja. Vocês entenderam o que eu falei? Amém. Vocês não entenderam, não? Desistir da igreja é não desistir do Evangelho de Cristo no mundo. Eu não posso desistir da igreja no mundo, porque a igreja não é templo, é povo. A gente não pode desistir da igreja. A gente não pode, tem que perseverar pela igreja. Como diz lá em Juízes, espada pelo Senhor, espada pelo Gideão e pelas nossas famílias, espada pela igreja de Jesus Cristo aqui na terra. Amém. Não quero que ninguém levante espada por mim, eu quero que todos levantem espada pela obra de Deus. Aleluia. Aleluia. A igreja precisa levantar espada pelas coisas de Deus. E em terceiro lugar, o chamado de traz uma cobertura espiritual. 1 Samuel, capítulo 19, versículo 18, diz assim, capítulo 19, versículo 18. Assim Davi fugiu e escapou, e veio a Samuel em Ramá, e lhe contou tudo, quanto Saul fizera, e se retiraram, e ele e Samuel ficaram em Naiote. Naiote, sabe o que quer dizer Naiote? Casa dos profetas. Cobertura espiritual. Davi, ele foi procurar cobertura espiritual. Não existe chamado sem cobertura espiritual. Não existe chamado sem cobertura espiritual e rebelião. A Bíblia diz que Saul, ele foi oferecer sacrifício no altar, e quem era para sacrificar era Samuel. E aí o Senhor fala para ele: está todo, não, você é maluco. O Senhor manda ele matar Agag, ele não mata todo mundo, mata coisa, manda destruir tudo e mata o rei Agag. E quando chega lá, ele destrói parcialmente, aí está atrás Agag e fica. E aí o Senhor fala, aí o Senhor fala: o pecado de rebelião é semelhante ao pecado de feitiçaria, e tem um monte de feiticeiros dentro da igreja, porque são rebeldes. Pastor fala uma coisa, faz outra. Pastor direciona uma coisa, faz outra. Pastor fala uma coisa dentro da obra, eu vou fazer outra. Porque são rebeldes. Porque aquele que se rebela contra uma autoridade espiritual não pode na tua vida, não. Mas concernente à obra, a autoridade existe. E quem quiser falar contra, que fale. Mas só existe porque é bíblico. Porque a Bíblia diz que Pneu e Fileto, ele saiu debaixo da autoridade de Paulo e começou a se rebelar contra ele. E a Bíblia diz que o Senhor entendeu que Paulo foi a Satanás para parar de blasfemar. Sabe o que foi que Davi fez? Eu vou procurar minha autoridade espiritual. Eu vou a Ramá. Ele se mandou, fugiu e se mandou para Ramá. E ele disse: Ramá, eu fui para Ramá e falou: olha, está acontecendo isso. Ele falou: então, vamos para um lugar, vamos para a casa dos profetas. Vamos ficar lá porque você é ungido, e ungido tem que estar debaixo de cobertura. Aleluia. Você veio, mas só que tem profetas e sacerdotes lá. Vamos lá, porque é lá que você vai ter cobertura. Para com isso. É porque eu tive uma chamada de Deus, eu senti de Deus, ninguém, na igreja de Deus ninguém sente nada. Ou Deus fala, ou Deus não fala. Amém, igreja? Amém. Ou Deus fala ou não fala. Eu senti de Deus, não sentiu nada. Você fala, Deus fala ou não fala. Porque eu senti de Deus que eu tenho isso, que eu sou missionário, eu vou para a janela 10 com 40, vai nada, porque os frutos já prova. Já provo que ele não é nada, que ele só é fogo de palha, ele só é feno, ele só é madeira, ele só é palha. Quando o fogo vem, vira cinza. Não tem cobertura, não é apoiar
gente caindo de cobertura, dizendo que não tem cobertura, dizendo que não tem isso. Cobertura, querido. Ande debaixo da cobertura. Você tem um pastor, ande debaixo da cobertura do teu pastor. Ande debaixo da cobertura do teu pastor. Eu estou olhando a irmã Bebé. Se vocês verem, ela não está aí hoje, né? Ontem eu recebi quase 10 ligações dela. Meu celular estava no mundo. E aí eu liguei para ela, chamou, ela me retornou. Pastor Gilberto, eu estou viajando para o Paracaju e estou lhe dando satisfação de que eu estou viajando porque o Senhor é meu pastor. Aconteceu alguma coisa lá em Aracaju com ela, eu vou pegar o carro de Raimundo que eu tenho. Tá bom, nós vamos para viajar? E a gente vai lá em Aracaju resolver. Sabe por quê? Porque ela deu satisfação de carro, está debaixo de cobertura, porque Samuel, eu vou me dar fez, eu vou para lá agora, aí Samuel, eu vou levar para um lugar melhor do que eu. É onde tem, vai estar eu e vai ter um monte de profeta lá para orar por você. É assim que funciona. E em quarto lugar, o chamado, ele faz com que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida e na tua vida. Amém? Aleluia. Primeiro Crônicas, não precisa você abrir não. Primeiro só anotar. Primeiro Crônicas 18. Primeiro Crônicas, capítulo 18, versículo 6. Diz assim: Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servo de Davi, e lhe pagavam tributo. E o Senhor dava vitória a Davi por onde quer que ele ia. A Bíblia diz que Davi tinha vitórias aonde ele ia. E algumas pessoas têm. E Deus dava vitória a Davi por onde quer que ele andava. Davi tinha vitória por onde ele ia? Não. Deus lhe dava vitória aonde ele ia. Quem vai, querido, ser glorificado por Deus lá não é você.